muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. No programa de hoje, continuando a nossa conversa, o nosso bate-papo com o preferido de vocês, o nosso querido historiador com um nome imponente, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, ou apenas Fábio História Inteligente. Fábio, a gente estava falando aqui dos conjuntos, dos bairros e tudo mais, e eu acho que deve ser um assunto que interessa muita gente, porque com certeza. Eu fiquei impressionada com o número de pessoas que não moram mais em Manaus, que estão ao vivo nos assistindo, né? Até fora do Brasil, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. E vamos continuar falando sobre a diferença dos bairros e dos conjuntos da cidade, que muita gente não sabe, né? Com certeza. E que causou surpresa, né? A diferença, né, desse grande boom, né, na construção que a gente teve pós-advento da Zona Franca. Sim, inclusive, sabe o que eu acho que seria bom? A gente recuperar a postagem que nós fizemos, porque nós fizemos ela de uma forma um pouco engraçada, né? Ih, Adriano... Olha, tá tendo aqui... Eu tenho aqui. Fábio Augusto quer te dar trabalho. Não vou dar trabalho pro Adriano, não. Eu tenho aqui. Se o Adriano conseguir colocar na tela, envia pra ele. Olha, hoje tá parecendo um programa do Faustão mesmo, ao vivaço. Fábio Augusto aqui falando sobre o boom da construção de Manaus, né? A diferença dos bairros para conjuntos. Então, vamos relembrar aqui coisas que a maioria das pessoas não sabem, né? No bairro do Planalto ficam os conjuntos Campos Elíseos, Belvedere, Quícia, Débora, todos eles são no bairro do Planalto. Então não existe um bairro chamado Dom Pedro, não existe um bairro chamado Campos Elíseos, não existe um bairro chamado Jardim de Versalhes. São conjuntos, né, construídos por construtoras. Na época, esses bairros, né, eram áreas que foram construídas pela construtora do Dailton Cabral, né? Nós temos outros conjuntos que foram construídos por uma série de outras... Um nome que se destaca também é a construtora Flávio Espírito Santo. Sim, Flávio Espírito Santo. Também a construtora do Edivar, que construiu as ICAs, né? ICA Paraíba, ICA Maceió, que ficam no bairro de Adrianópolis. Tá. Achei. Achou? Então vamos lá. Adriano, precisa mais não. Conjuntos que são confundidos com bairros em Manaus. Construídos entre as décadas de 70 e 80, são marcos da expansão urbana. Vieira Alves é um conjunto do bairro Nossa Senhora das Graças. Parque das Laranjeiras é um conjunto do bairro Flores. Campos Elíseos é um conjunto do bairro Planalto. Santos Dumont é um conjunto do bairro da Paz e Manoa é um conjunto do bairro Cidade Nova. Só faltou a gente colocar, não confunda Vieira Alves com Nossa Senhora das Graças, né? Eu não falei nada. Agora, Manoa, pro professor Aguinaldo Figueiredo, nosso querido professor, é bairro. É bairro, pra ele é bairro. Mas, na verdade, é um conjunto. É um conjunto. Pra muita gente, por exemplo, na postagem se espantou, que dizia assim, eu vou morrer falando que é bairro. Parque das Laranjeiras. Muita gente acha. Inclusive o Manoa, eu acho que é um dos mais alterados em termos de fachada. Sim. As pessoas não sabem que era um conjunto porque perdeu-se a padronização. Exato. Acho que todas as casas foram ampliadas lá, né? Sim, inclusive, essa eu vou mandar para o Adriano, que vale a pena os telespectadores verem, a diferença de quando se construíram as primeiras casas, em 86, e a diferença de como é o conjunto hoje. Porque se você for fazer um comparativo, é capaz da pessoa pegar a foto de 86 e dizer, isso daqui não é o Manoa. E no caso do Parque 10 também...
As casas originais do Parque 10, eu acho que muito pouca gente não alterou, né? Sim. Se você olhar o Parque 10 raiz, quase nada tem a ver com hoje. Acabei de mandar pro Adriano. Vocês vão ver. Vocês vão ter agora esse impacto. É contigo, meu amigo, te vira. Adriano, mostra aí que a gente vai impactar o público para ver como era o Manu em 86 e como ele é hoje. A foto que a gente vai mostrar é de 86. Olha só. Possivelmente uma dessas ruas é a da casa do professor Aguinaldo. Aqui tiver saindo, que tiver escorrendo na grama mais cheiro de cerveja do professor Aguinaldo. Gente, qualquer pessoa que olhar o Manoa hoje vai dizer que isso não é o Manoa, gente. Mas esse é o Manoa, sim. E esse era o padrão construtivo de praticamente todos os conjuntos dentro da Cidade Nova, né? Você que não viu a Cidade Nova assim, a Cidade Nova começou assim e era assim, né? E hoje eu tenho a paisagem totalmente alterada, né? As casas não tinham muro, não havia necessidade na época, né? As únicas pessoas que moravam eram aquelas que tinham animais domésticos, né? E às vezes era um rolo de arame farpado que resolvia a história, né? E tu sabe, amigo, uma coisa assim que me veio agora na memória, a primeira vez que eu fui na Cidade Nova foi no início dos anos 2000. Eu lembro que pra mim foi uma aventura. Peguei, eu acho que 2 ônibus com a mamãe. Também eu. Quando eu chego lá... O Fábio mora na Zona Sul e ele foi pro extremo da Zona Norte. Eu lembro que quando eu cheguei na Cidade Nova, na parte, eu não lembro agora qual parte da Cidade Nova eu tava, era uma área que ainda não estava totalmente asfaltada e tinha umas casas que pareciam casinhas de boneca. Dessa forma. Possivelmente algumas que ainda não tinham sido... Possivelmente algum conjunto novo, isso, que não tinha... Porque a Cidade Nova começou com um núcleo, né? Um núcleo apenas. E depois foram vários outros núcleos, né? E depois foram criados conjuntos dentro da Cidade Nova, né? Exato. Os mais famosos são Renato Souza Pinto, Manoa, Canarana, porque é perto da Bola da Eucatura, então muita gente conhece, né? E todos eles tinham uma característica de ter casas padrões. Essas são as casas de 2 quartos, Fábio. Mas casas padrões ou embrião, para quando a inscrição do sujeito era como solteiro, tá? Ou um casal sem filhos. E as casas de 2 quartos para famílias já constituídas, tá? Elas tinham esse padrão. E aí tinha aqui uma área onde tinha parada de ônibus e onde tinha escola, né? Acesso à escola, e tudo dava acesso àquela avenida principal que era Noel Noutilus. Isso. Adriano, agora solta aí uma que eu acho maravilhosa, que é do Dom Pedro, em 1970. Essa eu acho que menos gente ainda se lembra. Porque a Cidade Nova, como foram vários núcleos, é provável que alguém tenha visto um núcleo ou um conjunto ainda dessa maneira. Mas o Dom Pedro, olha lá. Dom Pedro parecia uma vila militar, né? Sim. E o mais interessante do conjunto Dom Pedro, para você historiador, é que todas as ruas têm nome de uma personalidade histórica. Exato. Né? O Dom Pedro I, que é a diferença do Dom Pedro I para o Dom Pedro II, é aquela grande avenida onde tem um La Salle na esquina, né? Sim. Aí a gente já mata aquela curiosidade. Você, morador do bairro Dom Pedro, sabe por que o bairro se chama Dom Pedro? Mande brasa, Trícia. Né? Com você
você, meu querido. Assim, gente, o conjunto Dom Pedro, ele vai começar a ser construído em 1972, mais exatamente. Em 1972, nós estávamos comemorando o 60º Da independência. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sesc Centenário são 50 anos. Foi muito mais comemorado do que o centenário da independência. Isso. Né? Existia slogan, existia jingle, existia uma grande comemoração, né? Embora eu aqui seja suspeita para falar do golpe da independência, mas vamos lá. Ou desculpa, do golpe da independência não. Da República, bom. Fábio Augusto, esse padrão do Dom Pedro, ele já apresenta, olha aqui, muros. Isso. Né? Porque ele era um conjunto de um padrão mais elevado. Isso, né? exato. Então a gente vê que ele já conta. Fábio Augusto, olha pra mim. Com forração. Tô procurando fotos. Tá. Já temos forração, já temos muros. Isso. Certo? Já temos um plus da Cidade Nova, que eram habitações populares, né? Exato. Salvo engano, a metragem das casas do Dom Pedro eram também de 100 metros quadrados, 100 metros como as do quadrados. Vieira Alves. E eles eram também 3 quartos, 2 banheiros, né? Solta outra, Adriano. Se encontrasse do conjunto Débora, que era característico, que era uma casinha. Que legal. Mas eu vou ficar devendo pra vocês, eu vou procurar. A gente vai entrar num minutinho de comercial enquanto o Fábio procura foto e a gente volta já já. Voltando aqui com esse segundo bloco, com o nosso amigo Fábio Augusto, História Inteligente, falando aqui da diferença dos bairros para os conjuntos de Manaus e mostrando fotos que talvez vocês desconheçam, né? Adriano? Olha aí. Rua Rio Javari, em 1974, quando o prefeito Frank Abraim Lima estava pavimentando as ruas. Gente, lembrando aqui que Frank Abraim Lima foi um grande prefeito que fez alterações importantíssimas na nossa cidade, sobretudo ali na Paraíba, no conjunto Vieira Alves. Tá aí, essa era a casa padrão do Vieira Alves e ainda tem algumas, né? Sim. Que não precisaram, porque às vezes fizeram assim alteração no muro, né? Subiram o muro, mas a casa continua original. Contei para identificar qual era com a ajuda de 2 moradores muito ilustres do Vieira Alves. Um abraço, Geraldo e Jaime. Pelo amor de Deus, agora nós temos que falar aqui, porque Jaime Covas, que é um querido, um médico patologista de excelência, uma pessoa que tem um amor pela história e que a gente tem um amor muito grande, e Geraldo dos Anjos, que é aquela pessoa por trás de toda a curadoria do acervo do IGA. Do IGA, exato. Do Instituto Geográfico e Histórico. Gente, muito obrigada por tudo que vocês são, por tudo que vocês representam e por tudo que vocês preservam. Jaime Covas e Geraldo dos Anjos. Moradores ilustres do Vieira Alves. Do conjunto Vieira Alves. Fábio Augusto, alguma outra curiosidade com relação a conjunto que as pessoas não acreditam?
as pessoas não acreditam, como eu tinha comentado, que de fato elas não moram em um bairro, mas em um conjunto. Eu até cheguei a falar, por exemplo, do Parque das Laranjeiras. Mas só que o Parque das Laranjeiras, Fábio, eu não sei se tu sabes que ele tem duas situações. Ele tem conjuntos e loteamentos. Isso. Que é uma outra característica, Isso. gente. Tem bairros que tem conjuntos e loteamentos. Porque loteamento, a casa não tá pronta, você tem um terreno, né? E o conjunto, a casa tá pronta. É como se fossem os edifícios de hoje, né? E o Parque das Laranjeiras, ele tinha conjuntos e ele tinha loteamentos. E ele fica... Você que acha que você mora no Alpha Garden, no bairro do Parque das Laranjeiras, na verdade é bairro de Flores, né? Só que, claro, fica muito mais fácil, né? Eu dei o exemplo do Alpha Garden, mas tem vivendas, quintas das Laranjeiras, tem vários, né, outros condomínios e conjuntos dentro. Vamos lá. Vamos lá o quê, Fábio? Solta, Adriano. Eita! Essa não sei se a Trícia já viu. E vocês também, né? Rapaz, o Fábio Augusto, pelo jeito, vai me dispensar aqui e ele vai tomar conta do programa, porque ele já tá comandando tudo aqui. Olha aí. Olha ali as placas. Gente, olha só o Parque das Laranjeiras raiz, né? Então, o Parque das Laranjeiras, ele tem uma série de conjuntos lá dentro e ele tem também loteamentos, né? Foto de 1975. Meu Deus do céu, Fábio Augusto. Ele me chama de velha, mas ele consegue encontrar coisa mais velha do que eu. E o Parque das Laranjeiras era considerado como se fosse uma outra cidade. Porque a vegetação estava preservada, os lotes eram grandes, né? Ao contrário do conjunto Vieira Alves, ou do conjunto Manauense, ou do conjunto Parque Adrianópolis, ou do conjunto A Ideia, ou do conjunto o Irapuru, Orquídea, enfim, que não preservaram o verde, né? O meio ambiente, tudo. Esse era um conjunto que ele... Realmente, eu acho que até a temperatura caía quando a gente chegava lá, porque tinha uma área de mata ainda muito grande, né? E se a gente for hoje, ainda tem. Ainda tem, né? Tem o Parque das Nações também lá, Isso, né? Muito bem lembrado. Que também ocupa... comporta um número muito grande de moradores. Olha, eu vou te falar uma coisa. Programa com o Fábio Augusto, cutucando essa internet dele, cutucando a rede social dele. A verdade não é que ele tá pegando imagem na internet. Ele pega imagem... Que eu já postei, que eu já encontrei. Ele pega imagem que ele já postou, que ele já pegou de seguidores que doaram para ele, ou ele já foi pesquisar no Arquivo Nacional, Biblioteca Pública, enfim. Não é que ele vai copiar a imagem da internet. O que mais que temos aí? Não, agora parei de teclar. Não tem mais foto? Tem, mas... Manda a última. Então tá. Então, qual o bairro que você mora? Qual o conjunto que você mora? Fábio, qual o conjunto que você mora? Eu não moro em nenhum. Moro no São Lázaro.
Eu diria ali que aquilo ali é o conjunto base aérea de Manaus. Mas sabe o que é interessante? Ali, vizinho ao São Lázaro, tem um bairro da Betânia. São Lázaro é de 1958, a Betânia é de 1964. Ambos sofreram invasão. Só que a Betânia, quando surgiu, foi através de loteamentos feitos por uma imobiliária. Só que, infelizmente, quando veio aquela avalanche da Zona Franca... Temos pessoas famosíssimas que moravam ou moram na Betânia, como Baby Risato. Baby Risato. Né? Uma das primeiras moradoras da Betânia. Adriano, eu moro em Conjunto, Augusto Montenegro. Olha! E eu que o povo acha que eu moro num bairro, só que na verdade eu moro no bairro do Aleixo. Bairro Aleixo. Né? Acho que é a moradora mais ilustre do Aleixo. Não, não é não. Eu te garanto que não falta gente ilustre no bairro do Aleixo. Em todos os sentidos. Vai, Adriano, solta aí as duas que eu mandei. Pode ser em ordem mesmo. Coitado do Adriano. Gente, isso não costuma ser assim não, bagunçado. O Fábio é que abusa do Adriano assim, nesse nível. Fábio, o Adriano precisa... esse é o jornalista. Não, é o Cidade Jardim. Sim. Ali na Constantino. É. Mudou muito. É um dos mais antigos. É Eldorado. Mas vamos falar um pouco do Eldorado. O Eldorado vale uma conversa aqui, gente. Vale. Vocês devem saber que o Eldorado, ele foi lançado por uma construtora que quebrou, né? E ele ficou inacabado durante muito tempo, né? Ele é um conjunto, ele não é um bairro. Tem muita gente que acha que ele é um bairro, né? Mas ele é um conjunto. Mas a área de casas também é conjunto, também é conjunto. A área de apartamentos também é conjunto. E ele ficou... Nós estamos aqui na Avenida de Djalma Batista, na sede da Record News, TV Diário, e nós ficamos exatamente ao lado, né, do Conjunto Eldorado. E isso aqui era longe, meu amigo, isso era bem longe, isso era bem distante. E essa construtora quebrou e ficou o esqueleto desses edifícios durante muitos anos aí, né? Do final dos anos 60 até a década de 80. Abandonado. E assim, eu nasci com isso já abandonado há muito tempo, e eu dizia pra... É porque eram outras épocas, né? Se fosse hoje, já tinha sido invadido do jeito que estava mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que na visita de um presidente, né? Salvo engano, Ernesto Geisel, a Manaus, já foi identificado que era assim uma grande cicatriz no meio da cidade, né? Sim, inclusive na manchete, ele deixou isso claro nas entrevistas que ele deu, que ele achava um absurdo que um conjunto dessa dimensão, que estava com os alicerces aproveitáveis ainda, tivesse entregue ao abandono. E aí, esse conjunto, ele foi recuperado, né? E passou a ser vendido pela Caixa Econômica Federal, né? E passou a ter a característica de habitação social, né? A habitação é mais popular, né? E da mesma maneira que existia o Conjunto Eldorado de apartamentos, existia de casas. E, gente, vocês tentam imaginar que isso aqui, antes do advento da Cidade Nova, era o maior conjunto, né? Com o maior número de unidades de habitações populares, né? Porque... interessante isso. Essa foto é 3 anos depois da inauguração da Cidade Nova.
De 84 essa foto. Cidade Nova é de 81, né? 81. Mas a Cidade Nova só veio pegar mesmo na década de 90. Isso. Porque década de 90, primeiro milhão de habitantes de Manaus. Não, e também porque foram começando a construir conjuntos lá na Cidade Nova. Atingiu 1 milhão de habitantes. Isso. E atingiu um número muito grande de habitações para que as pessoas... Porque o início da Cidade Nova, algumas pessoas reclamavam que se sentiam isoladas, né? Distantes. Mas, gente, eu quero agradecer a audiência de vocês. Nós não temos mais tempo. O Adriano já precisa colocar outro programa no ar. E Fábio Augusto vai voltar. E contem pra gente o que vocês acharam desse programa. E até o próximo programa. Um beijo no coração de vocês.